Agora explica pra gente, que a gente está aqui curioso. O que, que é a geometria sagrada que tanto te prendeu a atenção, fez você focar aí, né, nos seus estudos, parar de pintar no Parque Lage, decidir por esse curso? O que é a geometria sagrada? Então, depois desses, né, foram 6 anos de aprendizado, quase 6 anos, eu cheguei à conclusão do seguinte, e com as leituras, né? Uhum. É a ferramenta, né? Isso eu passei a acreditar, porque o curso, como ele não foi só de desenho, teve muita filosofia envolvida nesses 6 anos aí, eu aprendi muita coisa no paralelo ali da geometria sagrada propriamente dita, né? Então eu aprendi que a geometria sagrada, na verdade, ela foi uma ferramenta criada por Deus, né, para gerar todo o universo, criar tudo que existe e que a gente conhece e até o que a gente não conhece ainda, foi tudo baseado na geometria sagrada. É uma coisa, parece assim, coisa de maluco, mas eu tenho fé nisso, acredito nisso, e esse mundo da geometria sagrada é algo realmente maravilhoso, né? Eu estou lendo, um último livro que eu estou lendo sobre o assunto, chama-se o Antigo Segredo da Flor da Vida. Identifiquei uma descrição do autor do livro que ele fala o seguinte: é um assunto que ele está fora da compreensão da maior parte do pensamento da humanidade. Imagino. Gira em torno da ideia de que toda consciência, inclusive a humana, é unicamente baseada na geometria sagrada. Isso aí é um mestre, é um cara das antigas, que está nesse mundo, viveu nesse mundo, já está com uma certa idade, né? Falando isso, com essa grandeza do que é a geometria sagrada. E eu estou começando. Na verdade, esses 6 anos, para mim, são as primeiras braçadas que eu estou dando, né? Apesar de já serem 6 anos. E realmente, a Uhum. cada momento que eu procuro um conhecimento novo sobre ela, eu me deparo com isso mesmo. Tudo, ela envolve tudo, ela está em cada ponto aí. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da live aí. É coisa encantadora mesmo. Vê se eu entendi. É como se fosse no mito da criação, o início da vida, do que a gente conhece, existem padrões geométricos que deram início a tudo que a gente entende como a vida, como as plantas, as luzes, o sistema solar, o prisma. Então, são padrões matemáticos, geométricos, que são como se fosse a matemática da vida, do nascer da vida. Seria mais ou menos isso? Eu compreendi? É exatamente isso. Quer dizer, na verdade, eu não cheguei a essas explicações, mas é exatamente isso. Aham. Elas estão por trás de absolutamente tudo o que a gente conhece, seja palpável ou não, está por trás. A geometria sagrada tem um envolvimento nisso. Entendeu? Por isso que eu estou falando que o que eu aprendi, eu gravei, cunhei, não é minha frase, mas que eu estava com uma verdade, é a ferramenta mesmo, sabe, utilizada por Deus para criar o universo. Tudo que a gente conhece no universo, lá na base disso tem a geometria sagrada. Entendi. E isso também, ela se expressa, de certa forma, na arte, né? Na música, no desenho, na escultura. Ela se Sim, traduz para o que a sim, gente por exemplo, expressa também, né? isso, por exemplo, as notas musicais, né? São as sequências. Eu não entendo de música, Hum. mas quem organizou, quem identificou e divulgou foi Pitágoras, que é um cara que eu até vou falar um pouquinho mais à frente dele. É um cara que eu só conhecia ele. Olha só, eu sou da área da matemática. Eu só conhecia o Pitágoras por causa do teorema de Pitágoras e a questão do triângulo retângulo, os dois Ah, catetos e a hipotenusa. Para mim, se restringia a isso. Com o estudo da geometria sagrada, esse cara é quase um segundo Deus. O cara é demais, entendeu? É muito conhecimento, é muita coisa que ele deixou de legado para a gente. Então, por exemplo, as escalas musicais, foi ele que, ouvindo o som de uma bigorna, identificou que aquilo tinha uma relação com a geometria, com o espaçamento das notas, e foi ele o primeiro a tocar nesse assunto